Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e o versículo 22, para uma breve reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nesse versículo, nós temos três atitudes necessárias à nossa vida cristã. A primeira das atitudes que é necessário tomar na nossa vida cristã, confirmar o ânimo dos discípulos. A segunda atitude, exortá-los a permanecer na fé. E a terceira atitude é ter a consciência de que nos importa, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. O contexto desta mensagem é na segunda fase da primeira viagem missionária de Paulo. No caso, o apóstolo Paulo se fazia acompanhar de Barnabé, que significa filho da consolação. E os dois, na direção de Deus, realizando a obra de missões em algumas cidades, que aqui são mencionadas: Icônio, Listra e Derbe. Os missionários anunciavam a palavra. O texto diz, Atos capítulo 14, versículo 7, e ali pregavam o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, alguma coisa acontece. O Evangelho pregado pelos missionários começa a incomodar os incrédulos, começa a despertar a perseguição dos judeus. Contudo, o Evangelho era pregado. Onde os missionários passavam, anunciavam o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia fala também que através da pregação o Evangelho foi produzindo fé, e a fé brota no coração de um homem. O texto registra, vocês observaram a leitura bíblica oficial
do culto divino, quando registra o episódio na cidade de Listra, quando um certo varão, leso dos pés, quer dizer, os seus pés eram atrofiados, coxo desde o seu nascimento. Lucas diz que ele nunca tinha andado, conforme Atos 14, versículo 8, e estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, olha o detalhe, e vendo que tinha fé para ser curado. O apóstolo Paulo ouviu falar desse coxo, que nunca tinha andado, foi ao seu encontro, fixa os seus olhos nele. Aí Paulo, ele tinha sensibilidade espiritual, ele tinha discernimento, ele andava na direção do Espírito Santo. Aí Paulo identifica pelo Espírito de Deus que aquele coxo tinha fé para ser curado. Geralmente, o que Deus faz, Ele faz em resposta à nossa fé. Geralmente, Deus trabalha através da fé, e a fé é produzida pela palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Daí a necessidade de nós pregarmos o Evangelho, aqui, ali, além. E quando pregamos o Evangelho na sua integralidade, na sua essência, na sua simplicidade, a palavra do nosso Deus, ela não voltará para si vazia, ela fará o que lhe apraz. Voltando ao texto, Paulo fixando os olhos no coxo, leso dos pés, vendo que ele tinha fé para ser curado. Como está a nossa fé hoje? Você tem fé para ser curado? Você tem fé para ver o milagre acontecer na sua vida? Como está a nossa fé diante de Deus? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz o autor sagrado da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, segundo, que Ele é galardoador dos que o buscam. O nosso Deus, Ele está pronto, disponível para operar na nossa vida, mas é necessário em nós haver a fé pura, viva, genuína, bíblica. Aí o Senhor encontra o ambiente propício para o milagre ser realizado. Não é mágica, é fé. Não é articulação de quem está falando, é fé. Ou tem, ou não tem. O coxo, ele tinha fé para ser curado, diz a Bíblia. Aí Paulo disse em voz alta:
buscando palavras, buscando situações, querendo de situações fazer um amuleto divino, a superstição religiosa. Mas para Deus operar é simples. Para Deus nada é impossível, só precisa haver fé. Aí Paulo diz: levanta-te sobre os teus pés. Somente essa frase: levanta-te direito sobre teus pés. Na mesma hora, o homem ouvindo essa palavra, a Bíblia diz, Atos 14:10, e ele saltou e andou. Milagre extraordinário. Mais um que Deus fez através de Paulo e de Barnabé. Os moradores da cidade não conheciam o Evangelho, não conheciam o Deus verdadeiro, eram supersticiosos, queriam sacrificar no sentido de acreditar que Paulo e Barnabé seriam divindades. Paulo retruca, não aceita, mostra que foi Deus através deles que havia feito o milagre, e por causa disso ele é perseguido. Nesta cidade, por causa dessa situação, ele foi apedrejado. E ao ser apedrejado, ele se fez passar como se já estivesse morto. Os judeus, os incrédulos, pensando que Paulo havia morrido apedrejado, se afastaram, e depois que eles saíram, aí Paulo levanta-se e começa a dizer essas palavras que eu tenho lido. Atos 14, versículo 22. Ele havia feito conforme o relato de Lucas, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aonde eles passavam, eles deixavam frutos. O homem de Deus, a mulher de Deus, onde passa, deixa frutos, frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Aonde passa o servo de Deus, a serva de Deus, deixa a marca do Evangelho, influencia as pessoas, e a palavra anunciada transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Haviam feito muitos discípulos naquelas cidades, aí eles decidem retornar a cada uma delas. Para quê? Primeiro, para confirmar o ânimo dos discípulos. Ele havia sido apedrejado, mas estava animado. O servo de Deus, a pessoa que tem uma vida com Deus, que anda com Deus, que tem certeza de sua salvação, que está firmado na rocha, ainda que esteja apedrejado, mas isso não lhe abala. No caso, Paulo foi apedrejado com pedras. Hoje, geralmente, quem quer servir a Deus com fidelidade é apedrejado com palavras, é apedrejado com críticas, é apedrejado com maus falatórios. Mas o verdadeiro servo de Deus, conforme diz lá nos Salmos, ele não teme maus rumores. Sabe o que são os maus rumores? As más notícias, os falatórios, porque está afirmado na palavra. Aí Paulo
cheio de hematomas do apedrejamento, está disposto, está motivado a retornar visitando os discípulos, visitando os novos convertidos, para tomar a primeira atitude, confirmando o ânimo dos discípulos. Quantos, meus irmãos, precisam terem o ânimo confirmado, porque existem pessoas, infelizmente, que desanimam com facilidade. Quando vem a dificuldade, a pessoa já quer desistir, a pessoa já quer desanimar. Existem pessoas que, quando surgem as tempestades, os vendavais, os problemas, a pessoa vai se apequenando, a pessoa vai diminuindo, a pessoa vai na fé murchando. Aí essas pessoas precisam terem o ânimo confirmado. Sabia que somos nós que devemos confirmar o ânimo dos irmãos, confirmar o ânimo daqueles que estão fracos na fé? Não cabe a nós julgá-los como normalmente gostamos de fazer. Cabe a nós procurar confirmar o ânimo dos discípulos. Cabe a nós procurar confirmar o ânimo dos irmãos. Somos nós a quem Deus quer usar para confirmar o ânimo, quer dizer, para reanimar aqueles que estão pensando em desistir da caminhada. Versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. O apóstolo Paulo retornou às cidades onde havia passado: Listra, Icônio, Derbe, Antioquia, há várias delas. Ele retornou àqueles lugares porque ali havia deixado uma semente, semente gloriosa, a semente da palavra de Deus. O Evangelho é a boa semente que, quando nós lançamos, ela nasce e produz frutos de arrependimento no coração dos pecadores. Aí Paulo retorna, primeiro, para confirmar o ânimo dos discípulos; segundo, para os exortar a permanecer na fé. Exortar é orientar, é instruir, é ensinar. Paulo estava instruindo os irmãos a que eles permanecessem na fé. É necessário cada um de nós continuar permanecendo na fé. Tudo vem ao nosso encontro: os levantes, as dificuldades, os opositores, as adversidades, mas o crente está firmado na rocha, está firmado na palavra, ele continua permanecendo na fé. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, quer dizer, nós não somos daqueles que desistem, nós somos da elevação da alma. Sim, nós cremos para a conservação da alma, e se nós recuarmos, Deus disse na sua palavra: a sua alma não terá prazer em nós. O justo, ele anda pela fé. Aí a Bíblia adverte: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não podemos recuar. Recuar para nós não é opção. Recuar jamais. Nós devemos continuar prosseguindo na jornada, na
saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, nós vamos prosseguindo na jornada. Nós somos exortados pela palavra a permanecer na fé. Ainda no verso 22, a primeira atitude que nós, como cristãos, devemos tomar na nossa vida é a de confirmar o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. E, finalmente, devemos ter a consciência de que vamos entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Você observou no texto, Atos 14 e 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós só entraremos no reino de Deus através de muitas tribulações. A Bíblia fala que é através de muitas tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus. É por isso que a Bíblia fala, eu poderia fazer aqui a citação de dezenas de textos bíblicos que falam neste sentido, de tribulação, de dificuldade, como tempero da nossa fé. Por exemplo, Jó 5:17. Bem-aventurado o homem a quem Deus castiga. Não desprezes o castigo do Todo-Poderoso. Jó 5:17, que é feliz. É bem-aventurado o homem, a pessoa a quem Deus castiga. Deus está ali castigando. Às vezes Deus usa situações para nos castigar. Às vezes Deus usa circunstâncias para nos castigar, para nós aprender a ser mais crentes, para nós nos convertermos mais, para nós nos humilharmos, para nós quebrantarmos o coração. Ele usa situações para nos castigar. Ele castiga aquele a quem recebe por filho. Ele corrige aquele a quem ele ama. Então a Bíblia está dizendo: bem-aventurado o homem a quem Deus castiga. Aí ele dá um conselho: não desprezes o castigo do Todo-Poderoso. Aí às vezes a pessoa não entende, não procura entender, fica questionando o trabalhar de Deus, e é Deus trabalhando o vaso, é Deus moldando o vaso, tirando as arestas, moldando, quebrando e refazendo, para que sejamos vasos de honra e não para desonra. Deus trabalha na nossa vida para que nós sejamos vasos de honra. Feliz daquele a quem Deus está corrigindo, feliz daquela a quem Deus está castigando. É sinal que Deus ainda trata como filho e não como bastardo. A Bíblia está dizendo que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. A Bíblia fala, lá no Salmo 34, que o justo passa por muitas tribulações. Lá no Salmo 34, a Bíblia fala sobre isso. O justo, ele passa por muitas tribulações na sua vida, na sua caminhada.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Mas, meu Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo e aquilo outro? Geralmente a pessoa, na hora da dificuldade, só questiona por quê. Nós devemos perguntar para quê. Não é por que não. Nós geralmente passamos dificuldades porque somos ruins, porque somos ingratos, porque somos mal agradecidos, porque somos filhos desobedientes. Se a pessoa quiser realmente saber o porquê, geralmente é por isso. É porque é desobediente, é porque é teimoso, é porque não quer fazer a vontade de Deus. É por isso e muito mais que nós sofremos. Agora, quando nós perguntamos a Deus para quê, aí muda. Aí Deus vai revelar o propósito. O propósito do sofrimento não é para nos destruir, é para nos construir. Não é para nos derrotar, é para nos dar vitória. Tudo é um processo. É um processo que Deus permite na nossa vida. Aí depois de todo o processo, depois de toda a dificuldade, quando a pessoa entende realmente o que Deus está fazendo, aí falamos, como disse o salmista no Salmo 119. Ele fala no versículo 67, ele fala no versículo 71. Confere aí na tua Bíblia, o Salmo 119, o verso 67 e depois o verso 71. No verso 67, o salmista diz: antes de ser afligido, andava errado. Para dizer isso, irmão, tem que ter sinceridade. Para dizer isso, tem que ter humildade. Para dizer estas palavras, tem que já ter nascido de novo. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado. É muito fácil nós apontar para os outros: fulano está andando errado, fulano está andando errado. Eu quero ver a pessoa apontar para si e dizer: eu estava andando errado. Eu reconheço, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Às vezes, irmãos, tem crente que não aprende nem apanhando, aí vai apanhar mais ainda, aí vai sofrer mais ainda, porque Deus, Ele sabe quebrar um vaso. Para Ele não tem forte, não tem duro, não. Ele sabe quebrantar. Ele quebra, derrete a semelhança de uma manteiga. Fulano é duro nada. Quando Deus Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E sabia? Nós devemos ter muito cuidado quando a gente vai ajudar aquele a quem Deus está tratando. Sabia disso? Nós devemos ter muito cuidado em ajudar aquele e aquela a quem Deus está tratando.
Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Versículo 71 do Salmo 119. Foi-me bom ter sido afligido. Ai, foi bom ter sido afligido. E por que foi bom ter sido afligido? Aí ele explica: para que aprendesse os teus estatutos. Deus nos ensina. É porque tem gente que é mais trabalhoso para aprender, mas ele ensina. Tem pessoas que aprendem com mais facilidade, tem outros que aprendem com mais dificuldade, mas de um jeito ou de outro vai aprender. Vai aprender na escola do sofrimento. Na escola do sofrimento, irmão, ora por mim. Igreja, ora por mim. E nós oramos. É nosso papel, é nosso dever. A Bíblia diz que importa que através de muitas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, através de muitas tribulações. Existem muitas pregações em muitos lugares, pregando um evangelho fácil, pregando um evangelho de fantasia. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da renúncia, é o evangelho do sofrimento. Jesus prometeu o quê? No mundo tereis aflição. Jesus não prometeu um céu aqui na terra. Ele prometeu para nós que no mundo nós teríamos aflições. Ele orienta: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nós possamos colocar no nosso coração estas palavras. Atos 14 e 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.